Oi pessoal, hoje nós vamos falar da redução de emissões e consumo de gás com isolamento em fibra cerâmica. É um tema interessante porque a gente quer reduzir as emissões e uma maneira de reduzir as emissões é reduzir o consumo. Vamos dar uma olhada para a gente entender melhor. Bom, a indústria sempre busca otimizar seus processos e reduzir o impacto ambiental. Uma das estratégias eficazes para diminuir as emissões de CO2 é a implementação de isolamento térmico em fornos industriais. A gente vê isso em todos os fornos, tem sempre essa isolação, a gente consegue passar ao lado de um forno sem se queimar. Então a gente percebe que o pessoal utiliza o isolamento. E aí, bom, nós temos os tijolos isolantes, concretos isolantes e tem a manta de fibra cerâmica. Bom, por suas propriedades de baixa condutividade térmica e resistência a altas temperaturas, a fibra se destaca como um excelente isolante. Ao revestir os fornos com esse material, é possível reduzir significativamente o consumo de combustível, como o gás natural, otimizando a eficiência energética e diminuindo as emissões de gases do efeito estufa. Então, a gente escolheu falar sobre a fibra cerâmica, porque ela tem essa resistividade, né? Ela é bem resistiva à condução térmica e é de fácil aplicação. Vamos dar uma olhada no próximo slide. Bom, a flexibilidade da fibra cerâmica permite a instalação mesmo em fornos em operação, minimizando o tempo de parada e as perdas de produção. Bom, aqui é só um exemplo que ela resiste, por exemplo, uma chama direta, e aqui um forno que foi isolado, né, a parte de um forno, após a construção. Então a gente vê que dá para se colocar mesmo após o forno estar funcionando. Por isso que a gente quis trazer essa informação, porque você já tem o seu forno trabalhando, operando, já tem algumas camadas de isolação. Você fala, pô, como é que eu vou colocar uma nova parede de tijolos isolantes? A fibra é de fácil instalação, por isso que a gente está falando sobre ela hoje. Bom, vamos ver o estudo de um caso de um forno em que a abóbada tem 100 metros quadrados e tem 3 camadas de tijolos isolantes. A gente escolheu 100 metros quadrados mais para facilitar os cálculos e a compreensão, mas independente, é só fazer os cálculos para a superfície que você tem. Nós estamos falando aqui uma abóbada, mas pode ser, por exemplo, parede frontal, o pinhão traseiro, paredes de câmara, pé direito, cuba, toda essa parte. Então vamos ver nosso exemplo aqui. Então um desenho aqui, né? Uma abóbada de sílica, 3 camadas de isolante. A gente estimou 100 metros quadrados, colocamos 300 milímetros de uma sílica, a Silibar, por exemplo, um tijolo isolante compatível com a sílica, o Isocil, todos de 76 milímetros, um tijolo em Silibar 1610, um 1310, né, na última camada aqui. Então são tijolos isolantes de mercado. Calculamos com a temperatura interna de 1580 graus e um custo de gás por metro cúbico de 1,40. Aí vocês podem falar, mas o meu gás eu pago menos, pago mais. É só para efeito de cálculo. Cada um vai ter o seu custo de gás e aí pode-se fazer esses cálculos sem problema. Aqui não vamos nos ater muito à ficha técnica, né? Aqui é só um pedaço da ficha técnica, depois tem a condutividade térmica. Falando do material, né? Por exemplo, esse que é um tijolo Isocil, ele tem 92% por sílica, 92% de sílica, o Silibar tem 96%. Esse outro tijolo ele já é um aluminoso, né? 62% de alumina, e esse é 44%. Esse daqui, 1610, ele resiste a uma temperatura maior, a 1600 graus. Esse já resiste a 1400 graus. Então, esses tijolos foram escolhidos, mas o seu projeto vai ter o que cada tijolo resiste termicamente e a sua condutividade térmica. Bom, vamos fazer os cálculos então. Calculando o fluxo de calor, nós chegamos a 1.800 quilocalorias por hora por metro, que vai dar 16 milhões de quilocalorias por ano. Então, só para a gente ter uma ideia, por ano, por metro quadrado.
Como o nosso forno tem 100 metros quadrados, vai dar 1,6 bilhões de quilocalorias por ano pelos 100 metros quadrados. Estimamos aqui um poder calorífico inferior do gás de 9.000, para facilitar as contas, né? Foi arredondado. Então nós vamos ter que a vazão de gás vai ser esse 1 bilhão dividido por 9.000, então já começa a diminuir esse número enorme aqui. Nós vamos ter 178.000 metros cúbicos por ano por 100 metros cúbicos. Eu vou fazer o cálculo, eu estimei, né, como eu já falei, R$ 1,40 por metro cúbico de gás, vezes os 178.000, nós vamos ter R$ 250.000 por ano de consumo nessa abóbora de 100 metros quadrados. Esse cálculo é levando em conta os 1.580 graus interno, as condutividades térmicas de cada material, e nós vamos chegar então nesse valor que nós estamos gastando no meu forno só pela perda da abóbora. Eu não estou considerando o calor, né, utilizado para fundir o vidro, não estou considerando perdas pelas paredes, pela sola, pela fumaça, é só pela abóbora. Então isso aqui é uma parte do seu balanço térmico. E aí, em CO2, a queima de 1 metro cúbico de gás libera, em média, vamos arredondando para ficar mais fácil a gente entender, de 2 kg de dióxido de carbono. Nós temos 178.000 metros cúbicos por ano para essa abóbora de 100 metros quadrados. Então, nós vamos ter uma emissão para a atmosfera de 357 toneladas de CO2 por ano por 100 metros quadrados. Então, para eu manter a minha abóbora aquecida durante um ano, uma abóbora que tem 100 metros quadrados, eu vou emitir 357 toneladas de CO2. Vamos ver a nossa proposta para reduzir essa emissão. Bom, sugestão foi colocar 50 milímetros de fibra cerâmica sobre os isolantes atuais. Então, aqui em vermelho foi colocada essa isolação de fibra cerâmica. Então, nós continuamos com a nossa sílica, o isolante para sílica, um sílico luminoso, o outro sílico luminoso e a manta. Bom, algumas características dessa fibra, então 50 milímetros, é uma manta de fibra. Aqui as características dela, né? Classe de temperatura 1260 graus, ponto de fusão 1700. E aqui nós temos, né, tem 4 tipos de manta, a condutividade térmica. Então você vai fazendo cálculos, você fala, eu vou estar com uma superfície de 900 graus. Vou estar com 600, vou estar com... Você vai ter que saber a sua temperatura média e escolher. Então, às vezes, é uma conta interativa que você faz, vê como está a sua temperatura, você fala, não, então eu vou ter que usar um outro ponto aqui. Então, tudo bem, isso faz parte das contas. Só que tem um ponto muito importante que às vezes as pessoas se esquecem, que a gente vai ver agora no próximo slide. O que é importante lembrar? É fundamental considerar a temperatura máxima suportada por cada tijolo isolante. Ao isolar a face fria do equipamento com fibra cerâmica, a temperatura na interface entre os isolantes pode aumentar. Então, assim, você fala, não, vou então isolar meu forno, se ele já está funcionando, vou colocar 150 milímetros, 200 milímetros de fibra cerâmica. Tá, mas será que o projeto que foi feito, o seu tijolo isolante aguenta, a sua sílica, temperatura, ela suporta? Porque assim, a temperatura interna do forno vai manter 1580. Perfeito, é a mesma temperatura. Então ele vai ter aquele desgaste pela temperatura na pele do refratário e alguns milímetros para o interior do refratário. Porque ele tem uma temperatura externa daquele bloco, vamos supor, é 1400 graus e o meu ponto de desgaste é 1500. E ele está a alguns milímetros da superfície. Se eu isolo, eu vou manter os 1580 graus dentro, que eu vou diminuir a quantidade de gás, mas o meu ponto de desgaste, que estava a alguns milímetros, pode ficar alguns centímetros. Então eu começo a desgastar mais o tijolo. Então pode ser que ele desgaste na metade, né? No meio dele tem um maior desgaste agora do que na superfície. Por isso que é importante fazer esse estudo dos refratários antes de fazer o isolamento. Vamos falar mais um pouco disso. Caso a temperatura de
interface ultrapasse o limite do material isolante, aqui já é um outro caso. Não é que eu vou jogar o meu ponto de desgaste mais para o interior do refratário. Eu vou ultrapassar a temperatura de desgaste. Então, o que acontece, por exemplo, se meu tijolo é 1200 graus, meu isolante, e eu estou com 1300 graus agora porque eu isolei, o que vai ocorrer? A degradação do material, perda da eficiência térmica, ele já não vai mais isolar o que ele isolava, e em casos extremos, falha do equipamento. Então, se eu tiver, por exemplo, uma parede de sílico luminoso numa câmara que resiste a 1200 graus, eu isolar e esse tijolo passar a ter 1300 graus, pode ser que ele colapse e você vai ter um problema no seu equipamento. Por isso, a escolha da fibra cerâmica adequada deve levar em consideração a temperatura máxima de operação do equipamento, as condições de trabalho e as propriedades térmicas do material. Então, no nosso caso, a gente está colocando 50 milímetros. Se eu tenho no meu forno que já está trabalhando, eu tenho algum problema, né, com as temperaturas, eu posso colocar a manta de 25. Tem que refazer os cálculos e aí a gente vai chegar no isolamento ideal. É sempre a questão da engenharia, sempre calcular para evitar problemas futuros. Então, reforçando essa parte, né, de considerar a temperatura máxima para cada tijolo isolante. Então, aqui, por exemplo, temperatura máxima de uso, 1400 graus. Talvez esse tijolo, na parte quente, sei lá, agora ele passou para 1500 e ele começa a se degradar. Então, você vai ter uma degradação do tijolo. Se tiver peso em cima, ele já não vai ter a mesma resistência mecânica. Ele vai começar a colapsar e aí você acaba estragando o seu forno. Bom, cálculo da situação proposta. Nós colocamos 50 milímetros de fibra cerâmica. Então, nós vamos ter 256 quilocalorias por hora por metro quadrado. Para 100 metros quadrados vai dar 224 milhões, dividido pelo poder calorífico. Nós vamos ter uma vazão de gás, 25 mil metros cúbicos por ano. Com o nosso valor estimado de R$ 1,40 por metro cúbico, nós vamos ter um gasto por ano de perda pela abóbora de R$ 35 mil. A gente não lembra, depois para frente a gente vai ver quanto que era sem a fibra cerâmica. Então a gente vê que é um valor baixo e sempre lembrando que é só para a abóbora. Falta a parte do vidro, da fumaça, das outras paredes, etc. Vamos ver a nossa redução então de CO2. Fazendo a mesma conta, né, 2 kg de dióxido de carbono, como a gente está comparando um com o outro, vamos usar o mesmo critério para a gente ter uma ideia da porcentagem que vai reduzir. Nós temos uma vazão de 25 mil metros cúbicos, nós vamos chegar mais ou menos a 50 toneladas de CO2 por ano por essa abóbora de 100 metros quadrados. Bom, vamos relembrar, nós fizemos aqui uma planilha para relembrar e ver quanto que é o consumo sem a fibra cerâmica e com a fibra cerâmica. Então vamos ver os ganhos aqui. Eu gastava 250 mil reais por ano e agora eu estou gastando 35. Então eu estou gastando menos 200 mil reais por ano só de colocar essa fibra cerâmica. Se eu tiver uma campanha de 10 anos, por essa abóbora eu vou economizar 2 milhões. Já dá para pagar a pessoa que está fazendo a conta, ainda sobra muito dinheiro. E um ponto importante que nós estamos, né, na nossa temática de sustentabilidade, eu tinha uma emissão de 357 e eu vou emitir agora 50. Quer dizer, eu estou com quase 15% de emissão. Então, se a gente for fazer as contas, não for 2 quilos e tal, mas eu vou ter uma redução aí de 85% de emissão de CO2. Quer dizer, só de eu colocar uma manta de 50 milímetros de fibra cerâmica, que é de fácil instalação, você precisa ter pedreiro refratarista, ele vai desenrolar a manta em cima da abóbora com todos os equipamentos de segurança, e eu vou economizar 2 milhões por ano, 200 mil reais por ano, e eu vou deixar de emitir 300 toneladas de carbono. Bom, vamos pensar um pouco sobre o retorno financeiro, considerando sempre esse valor, que a gente falou que é um valor estimado, né?
considerando a compra da manta de fibra cerâmica, a contratação de mão de obra, isso se paga em 6 meses. Porque nós estamos economizando, como a gente falou, R$200 mil por ano. Então, em 6 meses, a gente paga o material e a contratação. E aí, depois até em vermelho aqui, que é imperativo se considerar o novo regime térmico dos isolantes, pois podem colapsar se a temperatura limite for ultrapassada. Então aqui, né, nos cálculos, o T2 seria a superfície externa da abóbada, a interna ela é 1580 graus sempre. Aqui nós temos a sílica, os 3 isolantes. Aqui, né, a sílica, os 3 isolantes e a fibra cerâmica. Então, eu quis colocar essa tabela aqui para a gente observar. A superfície externa da sílica, ela vai passar de 1400 para 1558. Então, assim, nós estamos considerando 1580 interno. O que a gente falou, o ponto de desgaste, se ele é 1500 graus, ele não atingiria essa sílica. Agora eu estou com a parte externa 1558. Entre a abóboda de sílica, né, e o outro tijolo, o primeiro tijolo isolante, nós vamos ter na superfície externa desse tijolo isolante, que a primeira ele estaria em contato com 1400 graus, e a face fria dele 886. De 886 ele está pulando para 1483. Então, assim, se eu coloquei um isolante leve, né, porque eu tinha 3 camadas de isolante, eu colocar a manta, eu já vou ter uma temperatura de mais de 1400 graus. Ou seja, eu economizei, por exemplo, na compra desse isolante, vamos supor que eu pus um isolante bem fraco, bem assim, de resistência térmica, e agora eu estou passando para 1483. Então, assim, uma coisa é eu colocar a manta em cima de um projeto já existente. Outra coisa é eu já fazer essa conta desde o começo do meu projeto novo. Então aí a conta seria outra, porque eu teria que considerar um tijolo mais resistente para eu colocar a manta. E assim por diante, a segunda camada de tijolo, a face fria que estava 488, vai para 1400. Então pode ser que esse tijolo não aguente. E na superfície fria desse tijolo eu tinha 120 graus, e aí eu vou passar para 1300, quer dizer, eu subi quase 1200 graus na temperatura externa desse tijolo. Então, por isso que a gente marca sempre, ó, quer colocar, não coloca de qualquer maneira. Faça o cálculo, se tiver alguma dúvida, pode entrar em contato, a gente vê com as empresas que vendem fibra cerâmica, eles podem fazer esse cálculo, vai precisar das características do seu projeto, e aí vai fazer esse cálculo e ver se está compatível ou não. E a superfície externa, então antes eu tinha 120 graus, eu vou ter 42 graus na superfície externa. Então, sempre ressaltando, é importante levar em conta as temperaturas limite de cada isolante. E aí, para concluir, em resumo, né, a utilização de manta de fibra cerâmica como isolante térmico em fornos industriais representa uma solução eficaz e econômica para diversas indústrias, incluindo a do vidro. Ao reduzir significativamente as perdas de calor, a fibra cerâmica diminui o consumo de combustível, otimiza a eficiência energética e contribui para a redução das emissões de CO2. Além disso, sua fácil instalação e manutenção, aliada à longa vida útil, garante um excelente retorno sobre o investimento. Então fica, né, essa ideia de fazer o isolamento, sempre considerando os limites dos tijolos, os limites térmicos, e vai ter uma redução realmente significativa. Com o aumento do custo de combustível, essa é uma opção muito boa. Bom, estamos chegando ao final da nossa apresentação. Qualquer dúvida, está aqui o meu contato, o meu e-mail, podem mandar. Se tiver alguma dúvida, quiser bater um papo sobre o assunto, nós estamos à disposição. Agradeço a presença e assistência de todos e nos encontramos nos próximos encontros. Obrigado, até logo.